Olá, e hoje o nosso tema é holding familiar. Eu vou conversar aqui com a doutora Michele Maciel, ela que é conhecida por atuar na área de direito imobiliário e de assessoria a investidores estrangeiros há mais de 24 anos aqui no nosso estado, membro do time Holding do Brasil, juntando agora a sua expertise para auxiliar os seus clientes a formarem a holding familiar. Doutora Michele, seja muito bem-vinda, explica direitinho pra gente o que é essa holding familiar. Eu que te agradeço, Mara, pela acolhida. Antes de eu falar, eu queria chamar um vídeo aqui para a gente ver, pode ser? Vamos lá, é de uma novela Renascer, do José Inocêncio. Do José Inocêncio. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Eu pude ver que eu não tenho mais nenhuma serventia aqui nessa terra. Que é isso? Eu achei que vocês três, pra vocês tocarem isso aqui muito bem. Como o senhor pretende fazer isso? Eu botei Kika pra tocar o processo de sucessão. O senhor quê? Achei de claro, rapaz. Eu vou esperar eu fechar os olhos pra saber como é que vai ficar essas terras que eu lutei tanto pra conquistar. Tô entendendo. A gente vai abrir uma empresa. Não é isso, Kika? Explique. É uma holding familiar composta com todo o patrimônio do pai de vocês. E aí a gente já vai deixar definido as cotas para cada filho. Isso daí, quando eu fechar os olhos, vocês já vão saber a parte que lhes compete nisso tudo. Doutora Michele, está cada vez mais comum esse termo, inclusive em uma novela de grande repercussão nacional. Agora, o que é holding familiar? O que é a holding familiar, né? Que se fala tanto. Isso. Pois a notícia de novela é porque realmente o tema está se popularizando. A holding familiar nada mais é do que a gente chama de um sistema de planejamento patrimonial. A gente evita chamar de planejamento sucessório porque a gente não quer que o inventário aconteça. Então, a holding familiar nada mais é, como a advogada da novela fala, que uma empresa ou várias empresas em que seu instituidor, o dono do patrimônio, ele traz para uma empresa o seu patrimônio e, a partir daí, ele faz o quê? A divisão em vida desse patrimônio, mas não bloqueia o patrimônio. Ao contrário de outros instrumentos, como a doação, o testamento, nada fica bloqueado. E quais são os principais objetivos dessa estratégia? Os principais objetivos dessa estratégia, hoje, a gente tem dois. É a proteção da carga tributária, porque com a reforma tributária aí, a gente vai falar um pouco mais, vai vir uma oneração muito maior sobre o imposto o ITCMD, que é o imposto de doação causa mortes, e, ao mesmo tempo, fazer o que o José Inocêncio disse, planejar em vida para evitar não só os custos altíssimos que o inventário leva, mas o desgaste, o litígio. Então, se prepara em vida, se planeja em vida e, principalmente, um terceiro ponto que eu acabei não falando, se perpetua o patrimônio da família. Como assim perpetua? Quando você faz o inventário, a tendência é que você utilize custos. E se você não tem custos, uma previsão, acaba se vendendo o próprio imóvel. Então, aquele patrimônio que era da família... Que é muito comum, né, que doutora? é muito comum, deixa de ser. Então, assim, a primeira geração talvez até ainda consiga parte do patrimônio. A segunda geração talvez não tenha mais. Já dentro da holding, não. Aquilo ali já está totalmente fechado, programado. E na morte daquele instituidor, automaticamente ele vai para aquela família e assim por diante. A gente viu aí na novela que o José Inocêncio disse: eu tô cansado, quero passar para vocês, meus filhos, cada um vai ficar com sua parte. Mas em que momento, né, uma pessoa deve considerar criar uma holding familiar? Hoje, agora, você tem patrimônio, Mara? Pouco, mas tem alguma coisa. Tem e pretende ter mais, né? Assim? Com certeza, todos nós, né? Então, hoje, por quê? A gente não pode esperar, a vida é um sopro, né? A gente já sabe disso que a vida é um sopro. Então, a gente não pode esperar o amanhã para planejar algo tão importante como o futuro da nossa família. E a gente sempre pensa, né, no futuro dos nossos filhos. Se eu estou comprando um imóvel, eu estou pensando ali em deixar para minha filha. Se estou comprando um carro ou um terreno na praia, você está pensando ali, né, em deixar algo para os seus filhos. Então, é a maneira de assegurar. Sem dúvida. Então, é agora, o momento é agora, não tem que esperar. Quando eu tiver X mil reais, X milhões de reais, ou quando meu filho tiver, ou quando eu tiver com 50, 60, 70. Não, gente. É hoje, é agora. Existe um perfil patrimonial específico que se beneficia mais dessa estrutura ou não?
Eu vou dividir a sua pergunta em duas respostas. Eu vou dizer que existia, porque a holding familiar é um instrumento que a gente detém no direito desde 1976. Porém, só os bilionários, Roberto Marinho, Ike Batista, dentre outros que eu não vou lembrar aqui, possuem, né? Eles possuem um jurídico robusto próprio, possuem offshores, possuem investimentos no exterior. Então, essas pessoas, elas jamais permitiriam que o inventário tirasse. Imagine hoje a Globo, Roberto Marinho, salvo engano, ele faleceu com patrimônio de 30 bilhões de reais. Então, somente de TCMD, ele pagaria por volta de 2,8 bilhões de reais. Então ele fez. Ele fez. Então, imagine isso para a Rede Globo, não é verdade? Com certeza. Portanto, há um tempo atrás, era algo que se via só para os grandes bilionários do país. Então hoje eu posso fazer. Hoje você pode fazer, eu Então posso eu tenho que fazer. criar uma pessoa jurídica, é isso? Uma empresa, como é que é? É isso. Respondendo a segunda parte da sua Tô pergunta... só lhe perguntando, né, doutora né? Michele? É. porque são muitas Não, dúvidas. muitas dúvidas. É um tem tema que ace- novo. E a gente É tem isso, que assegurar, sim. de fato, o nosso patrimônio. Sim, A sim. gente trabalha tanto. Claro, não, e eu quero falar para quem está nos assistindo que é importante a gente buscar essa informação, a gente entender melhor sobre a holding, porque está vindo aí uma carga tributária muito grande. Então, eu vou dizer que 2019, quando começou a falar sobre reforma tributária, as pessoas, vamos dizer, mais comuns, começaram a se assustar com isso. A propósito, vamos ver um vídeo do nosso ministro da Fazenda, o Haddad? Vamos O que lá. que acha? Vamos? Vamos lá. Vamos ver o que é que o ministro está falando aí sobre o Vamos. tema. Eu vejo dificuldade numa proposta isolada. Eu vejo alguma dificuldade. Você tem aqui a experiência concreta, né? De quando você tenta cercar por um lado, o contribuinte foge por outro, né? Você tem vários magnatas brasileiros, né, que fizeram planejamento tributário para não pagar. O Brasil tem um dos menores tributos sobre herança do mundo. Um dos menores. E tem vários magnatas brasileiros que antes de morrer fizeram um planejamento tributário para não pagar nada. Quer dizer, nem o pouco que o Brasil cobra, o sujeito se dispôs a pagar. Então a pessoa faz uma fortuna no país, deve todo o seu patrimônio ao país, né, em que ele residiu o tempo todo, fez um patrimônio que vai para 10 gerações, para 20 gerações, um patrimônio infindável. E não tem, às vezes, o desejo de deixar para a comunidade, que é a grande responsável por tudo que ele construiu, para a sua comunidade, para o seu país, os 4% que o Brasil cobra, contra 40% de outros países. É muito disso, né, doutora Michele? Antes, quando se falava em tributação, se pensava, né, que os grandes, né, magnatas, como você falou aí, os grandes bilionários, né, do país, eles acabavam pagando mais impostos. É isso que, inclusive, se quer nessa atual reforma tributária que está agora em discussão no Senado. Agora, o ministro acabou falando que existem artimanhas para poder driblar isso. Então, qual é o seu posicionamento em relação à vinculação entre holding familiar e reforma tributária? Em primeiro lugar, é muito importante dizer que a holding familiar, ela não é artimanha, tá? Porque a holding familiar... Que é mais ou menos o que o ministro fala aí, né? Ele fala dos magnatas, assim, são duas falas preocupantes, porque ele fala de magnatas e ele fala de 40%. Imagina 40% só de imposto no seu patrimônio que você está aqui, ó, né? Pois é. Correndo. Porque não vai ser excluído o seu patrimônio na reforma tributária, tá? Não vai ser excluído. Então, magnatas, não. O que acontece é que os magnatas, eles compõem, aliás, eles detêm um corpo jurídico robusto que pode proporcionar para eles um planejamento tributário e patrimonial que envolve a holding. Então, a holding, ela é absolutamente lícita. Você abre uma empresa ou várias empresas, existem várias formas, existe uma célula, 2, 3 células. Células são empresas, tá? Que a gente chama. Porém, todos os impostos são recolhidos. O ITCMD, ele é recolhido. Então, não existe aqui uma artimanha.
Agora, o que eu preciso deixar para vocês que estão me ouvindo atentos é que a reforma tributária já aprovada parcialmente tratou só do consumo, mas ela deixou uma, não artimanha, mas uma pegadinha para a gente, consumidor. Já uma previsão sobre o ITCMD, que hoje aqui no estado, é um dos menores do Brasil, é 3%. Podemos ver um slide? Vamos acompanhar, então. A gente consegue ver, Mara, que na emenda que foi aprovada, que é a 132, perdão, de 2023, né? Ela coloca aqui no artigo 155, ela modificou a redação da Constituição. Compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre o que nos interessa aqui, esse primeiro, transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. E aí, olha a pegadinha que o nosso ministro não fala. Será progressivo em razão do valor do quinhão, do legado ou da doação. Me explica. Gente, isso é muito sério. A gente não tem mais como escapar, tá? Da alíquota progressiva. Existe um estudo tramitando no Senado Federal do aumento dessa alíquota para 21%. A gente hoje tem ela máxima de 8%. No Rio de Janeiro, por exemplo, ela já é assim, já é progressiva. Em São Paulo, já tem um projeto de lei para que passe a ser também de 8%. Porém, a intenção é chegar a 21%. E essa aprovação ela é feita de maneira simples no Senado. Ou seja, é a metade mais um dos presentes, é aprovada em um clique e passa a valer a partir da sua publicação. Ou seja, no exercício seguinte, se for aprovada, e deve ser aprovada, nos próximos meses, no próximo ano, a gente já vai estar falando de uma alíquota de ITCMD de até 21%. E como essa holding familiar, ela pode reduzir essa imensa carga tributária? E esses impostos aí que você falou, doutora, mexe também com a holding ou não? Mexe de uma forma diferente. Eu queria ver um outro slide, pode ser? Pode. Quem manda aqui é você, doutora Michele. Vamos lá, que com números fica mais fácil. Fica assim, explica fiz- direitinho pra gente. Eu fiz aqui primeiro para que vocês tenham uma ideia. Veja, a gente pegou um imóvel como exemplo de 1.500.000 hoje, mas que foi comprado por 500 mil em 2018. E aqui a gente faz uma comparação sempre com números mínimos, tá? Não estou aqui estabelecendo honorários de ninguém, é só para a gente ter uma ideia, Uma base. uma base, especialmente de ICMD. Então, o ITCMD é sobre o valor do imóvel, que aqui seria 120 mil. E no caso da holding, é sobre o valor da sua declaração. Lá em 2018, olha, 500 mil. Então, tá. 40 mil reais. No inventário é o valor de 1.500.000. É Sempre o valor de mercado. isso? Certo. Já na holding, a gente consegue espelhar o valor da sua declaração, porque você não está vendendo imóvel para ninguém. Aham. Você está só institucionalizando ele. Certo. As taxas de cartório são bem maiores, não tem comparação, né? Você vai lavrar uma estrutura de inventário, aqui eu estou colocando realmente valores baixos, mínimos. Enquanto que na holding você vai apenas registrar esse imóvel no nome da empresa ou das empresas, conforme a gente falar. No caso do inventário, se você comprou por 500 mil e você vai inventariar pelo valor do mercado, é necessário pagar o imposto que a gente chama de mais-valia sobre essa diferença, ou seja, sobre R$1 milhão, que daria 150 mil. Já na holding é zero, porque a gente não está aqui, como eu disse, vendendo nada, a gente está só institucionalizando o nosso bem. E por fins honorários, geralmente eu coloquei aqui mínimo de 5%, mas pode chegar a 10%, enquanto que os honorários para uma holding familiar básica chega por volta de 35 mil. Olha Então, a diferença, você né? tem uma diferença aí gritante, né? De 370 mil para um custo de inventário. Atenção, com o nosso TCMD antigo para holding de 78.500. Outra coisa que eu não estou falando, veja, eu coloquei, os valores são aproximados e não inclui o deságio em caso de venda em um processo de inventário. O que é deságio, Mara? O que é deságio? Deságio é o seguinte, você, no sentido geral da palavra, né, a maioria das famílias brasileiras, elas lutam muito para ter um patrimônio, mas geralmente elas imobilizam sua maior parte, acabam sendo propriedades. E o fluxo realmente de recursos em banco sempre é menor. O que acontece? Para que você faça o inventário, você tem que despender isso aí. Então, o herdeiro, ele tem que ter 370 mil reais. Ele vai ter isso em conta? Dificilmente. Às vezes tem que vender o imóvel, acaba vendendo, né, de maneira muito rápida. E aí vem acaba... o deságio. Porque aí ele não perde vai... dinheiro. Isso. Aí é o deságio. Se eu quero hoje, eu não vou poder dizer, Mara, é 1.500.000, eu quero hoje. Bom, você está com pressa, eu te ofereço 1 milhão.
Quer? E aí, eu vou dizer, e agora? Aceita a proposta para resolver logo essa situação? Então, quer dizer, além de todos esses custos oficiais, ainda tem o deságio. Sem falar do desgaste emocional, Com do certeza. litígio, né? E eu fiz uma outra tabela comparando também como que seria no futuro. Olha como fica pior a situação. Se você pegar uma alíquota de 21% aqui, olha, você vai para 315 mil o custo do TCMD. O E a resto... alíquota, caso haja essa aprovação da reforma tributária no Senado. Não, já foi aprovada. Já foi aprovada. É só Mas quando. Não tem mais. Quando, né? Agora é só quando quando. for. Exato. Tá. Então, assim, a gente hoje, a gente do time Rodo Brasil, costuma dizer assim: a questão agora só é quando. Não tem. Não é se, é quando. Pode É ser porque- amanhã. Pode ser que amanhã a gente amanheça com. Foi aprovada a resolução, 21%, e olha o susto, né? Que a Com gente vai ter. certeza. Então a gente chega aqui, olha, a um valor de 565 mil de custo, fora o deságio, em comparação a 78.500 da holding. Então, daí a gente vê, né, as vantagens fiscais de se criar uma holding familiar. Fiscais. Fora as vantagens fiscais, a holding lhe traz dinheiro, ela lhe poupa dinheiro. Vamos fazer um vídeo de Silvio Santos? Vamos O senhor acompanhar. Bravanel, bora lá? Vamos lá. Silvio Santos não tem nenhum imóvel no seu nome, e por isso ele economizou muito dinheiro nos últimos anos. O ex-camelô possui uma fortuna avaliada em 1,9 bilhão de reais, e atualmente tem 38 empresas. Uma delas é uma holding imobiliária chamada Cisan. Silvio Santos percebeu que se comprasse imóveis em seu nome e ganhasse renda através do aluguel, ele teria que pagar mais de 27% de imposto sobre a sua renda. Por isso, em 1990, o apresentador fundou uma holding para administrar seus imóveis. Dessa forma, essa empresa fica responsável por gerir todo o seu patrimônio imobiliário, sem precisar ligar ele diretamente ao seu nome. E caso o senhor Abravanel tenha algum lucro com essas mansões, sua tributação será considerada sistema de lucro presumido, e não pessoa física. Por isso, o empresário, ao invés de pagar 27,5% de imposto, ele irá pagar apenas 14%. Mas não se trata apenas do valor tributado. Talvez o que você não saiba é que essa estratégia não só faz com que ele pague menos imposto, mas também protege seus bens. Afinal, por ser uma figura pública, a possibilidade dele ser processado são muito altas. Caso ele possuísse imóveis em seu nome, ele poderia perder os seus bens, o que garante mais segurança sobre o seu patrimônio. Dessa forma, mesmo que sua holding quebre, nada acontecerá com as suas mansões. Doutora Michele, ele estava à frente do seu tempo, Silvio Santos, sempre extremamente inteligente. E ele soube, né? Ele criou estratégias para poder Sim. proteger o seu patrimônio. Silvio Santos criou várias holdings, que seja do nosso conhecimento, holdings para organizar a estrutura de negócios dele. A gente sabe, você que é da área de telecomunicação sabe que já está dividido a ordem das coisas, né, dos negócios dele. E com relação aos imóveis, é uma grande curiosidade. Poxa, como assim ele não tem nenhum imóvel no nome dele? Sim, porque ele calculou. Vamos aqui, vamos nesse slide. Veja bem, Vamos lá. aqui a gente tem a base de cálculo, tá certo? Sobre o valor de aluguel. É óbvio que o Silvio Santos recebia acima de R$ 4.600 de aluguel do imóvel dele. Então, ele sabia que a taxação seria 27,5%. Então, o que ele pensou? Não, isso é muito dinheiro. Calculando sobre os meus imóveis, vamos para o próximo slide, que é o da pessoa jurídica. Olha a diferença. A gente vai para 11,33%. Isso aqui, dependendo do valor do seu aluguel ou dos seus aluguéis ao mês, ao ano, então a holding, além de tudo, ela coloca dinheiro no seu bolso. Agora me tire uma dúvida. Para se fazer uma holding, é uma solução complexa e cara ou não? De maneira nenhuma. Como é que é? Basta ir a um advogado? Como é que é feita? Existem várias famílias, vários patrimônios, vários negócios. Então, o que acontece? Você deve procurar, eu sempre aconselho, você que está nos assistindo, a ter cuidado a procurar um advogado especialista em holding familiar. Por quê? A abertura da empresa é o mais simples. O mais importante é um instrumento chamado acordo de sócios. É aí onde você vai estabelecer tudo o que vai acontecer para sua família até a sua morte. É onde a gente vai colocar o sistema de gatilho, que é o quê? Imagine você, Mara, tem uma filha e você já transmite as cotas do seu patrimônio para sua filha, mas a gente não sabe o dia de amanhã, você não quer o seu patrimônio bloqueado. De repente, você precisa vender. E aí você pode? Pode, porque a doação para sua filha, ela está condicionada a um gatilho. E aí, se esse gatilho não é apertado, o bem, ele está dentro da empresa, ele está ali protegido da empresa, é de vocês. E aí você pode simplesmente vender esse imóvel. Então, respondendo a sua pergunta,
é acessível a todos, não é caro, não é uma situação em que somente os bilionários ou milionários têm acesso. Eu posso fazer. Pode, você deve fazer, você deve fazer. Você tem que ir no meu escritório fazer. Tá? Olha Já lá. fica o convite, Ó, tá? já fica o convite. Já fica o convite, você deve ir no meu escritório fazer. Doutora Michele, o que é que você diria a alguém que está em dúvida? Se vale a pena, de fato, investir nessa estrutura? Eu não teria nenhuma dúvida, porque hoje nós temos 2 pontos positivos para fazer uma holding. O primeiro ponto positivo é evitar essa tributação que está vindo aí, forte, e que ela vai ser sobre o valor do mercado, e a gente pode, numa holding, espelhar o valor da declaração de imposto de renda. Isso é muito importante. O segundo, e mais importante, que a gente já falou muito aqui, é garantir o patrimônio da família. Você planeja, você protege, você traz. A gente costuma chamar a empresa principal de célula cofre. É um cofrinho onde a gente coloca lá tudo que é da empresa, tudo que é da família, e está guardado. A chave desse cofre é do instituidor, no caso seria sua. E passará a ser da sua filha quando você não estiver mais entre nós. Mas fica protegido. Então, não há muito o que ter dúvida, gente. Agora eu fiquei com uma dúvida. Para aqueles investidores estrangeiros, muda em relação a esses investimentos aqui no nosso país? Nossa, muito importante essa pergunta, muito válida. Agradeço por ela, inclusive porque a maior parte do meu público é de estrangeiro. É extremamente importante para você, investidor estrangeiro, que investiu em imóveis no Brasil, pensar sobre a holding. Porque o inventário para o estrangeiro, Mara, é o pior dos mundos. Por que é o pior dos mundos? Porque eles instituem um bem no Brasil, com a reforma tributária já está lá, não há mais possibilidade de mudar domicílio, vai ter que ser no domicílio do imóvel. Então, a família, tem muitos estrangeiros, clientes meus, inclusive, que compraram imóvel no Brasil, a família nunca nem veio no Brasil. Portanto, essas pessoas vindo a falecer, a burocracia é gigantesca. É bem diferente para quem é brasileiro. É diferente porque a pessoa vai ter que providenciar uma série de documentos que o cartório vai exigir lá no exterior. Vai precisar apostilhar. Hoje em dia a gente não usa mais consulado, a gente apostilha. Depois vai ter que traduzir, aqui é um custo muito alto de tradução juramentada, bastante alto. Essa família muito provavelmente vai ter que voar para o Brasil, contratar um advogado. Se for uma família consensual, maravilha. E se for uma família que seja litigiosa? Quer dizer, vai abrir um processo judicial para se discutir essa sucessão. Então, esse estrangeiro que comprou e quer evitar esse problema, esse é o principal. Ele tem que pensar logo, olha, preciso resolver isso para deixar tudo pronto. E quando chegar a minha partida, minha família não vai ter nem que pisar no Brasil. Vai só mandar um advogado apresentar lá na junta comercial a minha certidão de óbito e já vai estar automaticamente no nome do novo gestor nomeado no acordo de sócios. E essa holding, no caso, para estrangeiros, ela precisa ser feita aqui no Brasil por advogados brasileiros. Sim, a gente usa muito também os contadores, assim, são nossos aliados nesse caso. Ela precisa ser feita aqui porque os bens estão aqui no Brasil. Doutora Michele Maciel, muito obrigada pela sua participação. Você que esclareceu muito as minhas dúvidas e as dúvidas também de quem nos acompanha no nosso canal do YouTube. Então, eu que agradeço, Mara, estou à sua disposição. A gente não conseguiu esmiuçar o tema, mas eu espero que seja uma primeira de uma grande jornada aqui sobre holding. Pois é, muita coisa que a gente tem que falar, né? Principalmente diante dessa reforma tributária. O que ficou claro é que holding familiar é algo seguro e uma estratégia extremamente positiva para assegurar o nosso patrimônio. Ilícita, acima de tudo. E te espero no meu escritório, tá? Tá, vou lá no escritório da doutora Michele, espero que você que está acompanhando a gente também vá. Então, muito obrigada por assistir a gente, esse podcast aqui com a doutora Michele Maciel e eu, Mara Godeiro.